Muito bom dia, vamos lá, sábado de manhã, 10 horas e 7 minutos. Então vamos lá. Hoje, aula 12 de 28, ok? Então, total de 28 aulas, nós estamos na 12ª. E aqui você vai ver logo de cara que está escrito aqui Fake Live. Fake Live. E o que é Fake Live? Vou deixar bem claro para você. Então, olha aqui, ó. Olha nos meus olhos e eu vou ser totalmente honesto com você. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Significa que não é live, não está ao vivo, é uma gravação. Por isso que é fake live. Fake é falso. Então, uma live falsa. Eu comprometi que eu ia fazer essa aula às 10 da manhã e eu não queria pisar na bola, não queria deixar de fazer essa aula. Então eu gravei, inclusive para passar um tempo com a minha família, um tempo de qualidade com ela. Eu gravei essa aula aqui. Mas é o seguinte, como diria Joel J, hoje a chinela vai cantar. A chinela vai cantar, vai ter conteúdo aqui. Então já pega seu caderno, sua caneta, deixa seu celular de lado, desliga, deixa no modo avião e vamos lá, vamos para a aula. Então, aula 12. E hoje a aula, essa aula aqui tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Se você quer ir embora porque não estou ao vivo, pode ir. Mas eu já te digo de cara que você vai perder conteúdo, você vai. Porque aqui, essa aula aqui tem muita coisa. Inclusive o capítulo, ele é muito interessante e ele é muito... Tem muita coisa. Eu fiz o capítulo inteiro para você ter noção. Eu sempre cortava algumas partes, mas o capítulo inteiro ali praticamente. Então tem muita coisa aqui. Então vamos lá, vamos começar sem papo furado, sem mais delongas. Bora lá. Então, vamos começar montando as frases. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes começou a fazer coisas terríveis com algumas pessoas que pertenciam à igreja. E aí, como que vai ficar? Naquele mesmo tempo, o rei Herodes começou a fazer coisas terríveis com algumas pessoas que pertenciam à igreja. Então vamos lá, vamos começar. Não é sempre que eu vou traduzir ao pé da letra, assim e pronto, papum, né? Ao pé da letra. Mas eu vou trazer a ideia e daquela forma ali a gente trabalha como que poderia ficar a frase. Mas naquele mesmo tempo, vamos lá. During that same time, during that same time, King, o rei Herodes, King Herod. Eu acho engraçado esse nome dele. Engraçado não, diferente. Em inglês, Herod, Herod, Herod. Começou a fazer coisas terríveis. Agora vamos lá. Agora começou os verbos, começou a montar as frases, conexões. Então bora lá. Então começou. A gente viu muito esse verbo aqui. Se você acompanhou as 11 aulas anteriores, você viu muito esse verbo. Então começou, began. 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 Você não vai mais esquecer. Began, 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 began. Começou a fazer coisas terríveis. Começou a fazer began to do. Began to do. Began to do terrible things. Terrible things. Pesado, hein? Esse rei era casca grossa. King Herod began to do terrible things to some, com alguns, to some, who, como que fala, pertenciam. Belong. Belong é pertencer, é o verbo pertencer. Então, se eu falo pertenciam, belonged, belonged to the church, to the church, belonged to the church. Vou colocar aqui uma corzinha diferente. Vamos dar um talento aqui, vai. During that same time, King Herod began to... Vamos ver. Que cor? Vou deixar esse azul aqui. During that same time, King Herod began to do
terrible things to some who belong to church. Beleza. E aí, olha só, o cara começou a fazer coisas terríveis. E o que, que ele começou a fazer? Ele matou a espada Tiago, irmão de João. Então, se você lembra, você tinha dois apóstolos, João e Tiago. E Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. E quem que foi o último? João. Tiago primeiro e João o último. Mas olha lá, ele matou Tiago à espada. He killed James. Sabia que Tiago é James? James, que é o irmão de João, né? Vou colocar aqui entre vírgulas só para dar explicação. John's. Tá errado. Opa. John's brother. Tiago, irmão de João. With the sword. Sword. Não é sword, é sword. Sword. With the sword. Sword seria espada. Seria mais ou menos assim, sword. Sword, tá? Seria essa a pronúncia. Então, he killed James with the sword. Beleza, vamos lá. E daí, ele matou a espada. Sei lá, decapitou ele. E tem gente que gosta de sangue, né? Tem gente que gosta de ver sangue, chacina, matar uma pessoa. Imagina, se uma pessoa era pega em pecado, como que a pessoa era morta? A pedrada. Então Estevão, foi morto a pedrada. Imagina você ficar olhando aquilo, e tinha gente que gostava daquilo. Então, quando ele viu que isso agradara aos judeus, os judeus se agradavam com aquilo, eles gostavam daquilo, ele decidiu prender também a Pedro. Então ele fez o seguinte, já que eu matei, once I kill James with the sword, I'm going to kill everybody. I'm going to kill everybody. Eu vou matar todo mundo agora. Se isso agrada, vou matar. Então, vamos lá. Então, como que eu falo isso aqui em inglês? Quando ele viu que isso agradara aos judeus. Vamos lá. When he saw, quando ele viu, when he saw that it agradara, uma coisa assim, de agradar, de satisfazer. Como que verbo que eu posso usar? Pleased. Pleased. É engraçado que a gente vê o please como por favor, mas aqui ele tem um sentido de um verbo que agradava. Pleased. Pleased the Jews. Pleased the Jews. When he saw that it pleased the Jews, he decided. Ele decidiu prender. Como que eu posso falar? Prender. E aí? Prender. He decided to arrest. To arrest. Arrest é prender. To arrest Peter. Eu coloquei um também, né? He decided to also arrest Peter. Poderia colocar um also. Eu poderia colocar aqui um to ou um as well. As well. Que também. Só que ele vai no final. Igual o to. Ou eu coloco um also ali depois do he decided also to arrest Peter. Ou um also ali, tá? Então, when he saw that it pleased the Jews, he decided to arrest Peter as well. Então vamos lá, como que ficou até aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um resuminho. Cada parágrafo aqui, em cada mais ou menos 3 parágrafos, eu vou escrever como que ficou. Então ficou mais ou menos assim, tudo que a gente escreveu. Olha só. During that same time, King Herod began to do terrible things to some who belonged to the church. He killed James, John's brother, with a sword. When he saw that it pleased the Jews, he decided to arrest Peter
too, or Peter as well, ok? Tranquilo? Então vamos lá que tem mais, tem bastante coisa hoje. Depois que Herodes prendeu Pedro, ele colocou na cadeia, ele colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados com 4 em cada grupo para prendê-lo. Então imagina, são 4 grupos de 4. 4 vezes 4, 16. 16 pessoas só para ficar de olho ali em Pedro. Meu, ele não vai deixar Pedro escapar, não. Já aconteceu uma vez. Colocaram um homem, um corpo, num túmulo, numa gruta, e de repente o que aconteceu? A pedra saiu, o corpo saiu, a pessoa que estava morta aparece viva, ressuscitou no 3º dia. Então esse Herodes não quer que isso aconteça de novo. Então ele vai colocar uma guarda gigantesca em cima de Herodes. Em cima de Herodes? Não, em cima de Pedro. Então ele colocou assim, ó. After Herod. After Herod. Depois que Herodes. After Herod. Como que aprendeu? Arrested Peter. After Herod arrested Peter. After Herod arrested Peter. He put him. Eu posso juntar aqui, ó, isso aqui e vai ficar assim, ó. E como aquele T vai virar o som vai virar um R, vai ficar assim, ó. Put him. He put him in prison. He put in prison. Ok. E como que eu posso falar o seguinte? E ele atribuiu, ele colocou ali uma missão, né? Então ele vai ser assigned. 4 squads. Squad seria pelotão. 4 squad. 4 grupos, 4 pelotões. 4 squads of 4 soldiers. Então é squad, não é squad. Sei lá o que você vai falar. Squad. He put in prison, assigned 4 squads of 4 soldiers, cada, né? To guard him. Então, beleza. After Herod arrested Peter, he put him in prison and assigned 4 squads of 4 soldiers each to guard him. Beleza? Eu acho que eu tô empolgado, falando rápido demais. Eu tô falando muito rápido. Então, mas segue aí, vamos lá. Pretendendo trazê-lo diante do povo para um julgamento público depois da Páscoa. Então, olha só como que fala pretendendo. Pretending, né? Não é isso? Pretending. As pessoas vão falar pretende, eles querem colocar um pretend. Meu, e não é pretend. Pretend é um falso cognato. Pretend é um falso cognato. Pretend significa fingir. Então imagina o seguinte: o rapaz, o moço, vai conhecer a família da namorada. Chega lá e o pai pergunta: quais são as suas intenções com a minha filha? Ele pergunta em inglês. E daí ele vai lá e fala assim: eu pretendo. Aí ele fala: I pretend to be a good boy. To respect her. Imagina, ele quer falar assim: eu pretendo ser um bom rapaz. Eu pretendo tratá-la muito bem. E daí ele fala assim: eu vou fingir que vou tratá-la bem. Não, né? Não rola. Então, pretend é fingir. Corta esse. Eu coloquei de propósito isso aqui, ó. Pretendendo. Então, como que é pretendendo? Então, pretend, vou escrever aqui, ó, embaixo, ó. Pretend é fingir. Então, como que é pretender? É to intend. Aí seria pretender. Então, pretendendo. Então, você vai fazer assim, ó. Intending. Trazê-lo diante do povo. Intending
to bring him, to bring him, to bring him, diante, before. Before a gente viu também essa palavrinha várias vezes. Em vez de ser antes, before é antes. Mas ele também tem a ideia de diante, diante, à frente. Então, intending to bring him before the people, for, como que é julgamento? É trial, trial. Então, para um julgamento, for trial. Intending to bring him before the people for trial, depois da Páscoa, after Passover feast. Agora, se você está estudando inglês e já conhece algumas palavras, você vai saber que Easter é Páscoa. Só que ali tá Passover. Então, qual é a final? Easter ou Passover? Easter ou Passover? São duas coisas diferentes. Easter é o que a gente tem hoje em dia, a gente celebra. Eu acho que até de uma forma bem chula no mundo, o mundo, tá? Não estou falando dos cristãos, estou falando do mundo. Essa aqui é a Páscoa, aquela que seria representada, na verdade, pela morte de Jesus Cristo. Eu vou voltar aqui para você não me entender mal. Não vai distorcer minhas palavras. Para com esses mimimi, draminha, ficar com draminha, para com isso. Agora, Passover é a Páscoa do judeu. Por que é Passover? Passar por cima. É quando eles colocaram o sangue do cordeiro no batente da porta e daí o anjo passou por cima, ok? E não matou o filho, o primogênito. Então, esse aqui é o Passover, que é celebrado durante 8 dias, se eu não me engano, 7 ou 8 dias. Agora, Easter, o pessoal vai lá e fala assim, entrega uva de chocolate, nada a ver. Mas isso aqui seria mais ou menos o do cristão. Agora, eu falei que eu ia falar do que é a Páscoa. Eu celebro a Páscoa todos os domingos. Sabe quando? Quando eu vou participar da ceia do Senhor. Eu participo da ceia do Senhor todos os domingos. Porque eu quero lembrar todos os domingos do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Todos os domingos. A Bíblia diz que eles costumavam se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Então ali, aquele dia, é o dia que eu separo para participar da ceia do Senhor. E o que é isso? Não é a Páscoa? Não é quando o sangue do Cordeiro limpou a gente e não haveria mais morte? Então, isso aqui é a Páscoa. Essa Páscoa eu celebro todos os domingos. Então, isso aqui seria Easter. Então, essa é a diferença de Easter e Passover. O mundo celebra de qualquer jeito. Mas se você, cristão verdadeiro, e quer lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, quando você for participar da ceia, comer o pão sem fermento, tomar o suco, aí você vai lembrar disso. Ok. Então ele fala assim, intending to bring him before the people for a trial after Passover feast. Vamos lá. Mais conteúdo. Então, permaneceu. Então, Pedro. Aqui tá aparecendo o Yoda, né? Então, preso permaneceu. Não tá aparecendo Yoda. Então, permaneceu preso na prisão. Ficou estranho demais, né? Vou mudar aqui, mas você vai me dar uma colher de chá. Então, preso permaneceu. Tá aparecendo muito aquele cara lá do Star Wars, o Yoda. Preso ou permaneceu, né? Inverte a ordem das palavras. Então permaneceu preso na prisão. Então vai ficar assim. So, Peter was kept in jail. Então permaneceu preso na prisão. Beleza. Agora, ele estava preso ali. Herodes, queria colocá-lo diante do povo para um julgamento. E você viu que o povo estava com o quê? Com sangue nos olhos. Ele quer
sangue, eles querem sangue, quer matar os cristãos. Isso aqui era perseguição. Isso era perseguição. E daí o que a igreja fez? A igreja falou assim, vamos orar por ele. Vamos orar. Vamos orar. But the church continuava. Como que eu posso falar continuava? O keep, ele seria de continuar, manter. Então eu vou colocar ele no passado. Então tira um E, em vez de ser dois, e coloca um T. Kept. But the church kept on praying. Kept praying. Em vez de colocar em oração, vou colocar praying. Continuava orando. Praying to God. Continuava orando a Deus. Kept praying to God. Kept praying to God. Kept praying to God. Isso aqui. Como que tá seu joelho? Já tá com calo, já tá calejado já de tanto orar? Você sabe, lembrei agora a história de um vô de um amigo meu. Ele teve senhor fantástico. O cara pregava a palavra. Meu, o cara vivia para pegar. Ele vivia para pregar o evangelho. E no final da vida dele, ele teve Alzheimer. Não lembrava, não sabia chegar em casa. Se colocava ali 2 quarteirões para frente, não sabia voltar para casa. Não lembrava quem era eu. Mas eu, ok, não importa. Mas, meu, os filhos, neto, não lembrava. E sabe o que ele fazia? Direto ele colocava a mão assim, ó, para orar. Isso é forte, hein? Ó, isso é forte. Que exemplo, né? Então olha lá, but the church kept on praying to God for him. Então a igreja continuava orando, não parava, aprendeu, chamou todo mundo, vamos orar. The church kept praying. Então vamos lá, vamos fazer um apanhado aqui do que a gente viu. Vamos, só quero, pra gente não se perder, né, o conhecimento que a gente teve não acabar. Vamos fazer uma revisãozinha, então, vamos lá. After Herod. Só apagar aqui. Isso aqui é as minhas colas. After Herod arrested Peter, he put him in prison and assigned 4 squads of 4 soldiers, 8 to guard him, intending to bring him before the people for trial after the Passover feast. So Peter kept in jail, but the church kept praying to God for him. Beleza? Vamos lá então. Continuando. E eu acho essa história fantástica, fantástica. Colocou prisão lotada ali, ó, de guardas pra não deixar ele escapar. Agora vamos ver o que Deus faz com isso. Na noite anterior em que Herodes iria submetê-lo a um julgamento, Pedro estava dormindo. Então, na noite anterior. On the night before Herod was... Ficou ruim aqui, né? Vamos ver se eu coloco assim, ó. Vamos lá. Ó, vamos lá. On the night before Herod was to bring, era para trazer, iria submetê-lo, was to bring him to trial, para o julgamento, to trial. O que aconteceu? O que Pedro estava fazendo? Peter was sleeping. Agora eu te pergunto, ó, vamos supor, sua cabeça está prestes a sair rolando. Está prestes a morrer. Vai morrer.
E o que você vai... Você dormiria? Imagina os problemas. Tem gente com um monte de problema aí e nem consegue dormir. E aí? Pedro só vai perder a vida dele. Isso aqui é confiança em Deus. Meu, eu gosto daquela passagem em Daniel que o pessoal manda, que é construída uma estátua e eles tinham que adorar aquela estátua. E daí os amigos de Daniel não adoram a estátua. E eles são acusados, levados diante do rei, e eles falam assim: é isso mesmo, a gente não adorou não e a gente nem vai adorar. E a gente vai para essa fornalha de fogo. Mas o nosso Deus pode tirar a gente dessa fornalha. E mesmo que não tire, e daí essa parte eu acho demais. Ele fala assim, deixa eu ver se eu acho ah, essa passagem aqui, se eu acho de uma forma rápida. Eu não estou fazendo cortes na, na, nesse vídeo, mas olha só, se eu não me engano, está no capítulo 3, né? Vamos lá, capítulo 3. Deixa eu ver. Olha só, capítulo 3, versículo 16 de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão. Olha, isso aqui é confiança, hein? E ele nos livrará da tua mão, ó rei. E eu não vejo que eles foram desrespeitosos de forma alguma, mas que eles tinham confiança em Deus, eles tinham. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagens de ouro que mandaste erguer. Lindo demais, né? Eu estou pensando em colocar em breve um estudo com Daniel, mas aí é só até o capítulo 6, provavelmente. Mas o livro de Daniel é fantástico, né? E esses eram três ali, eram os amigos de Daniel. Fantástico. Meu, eles são confiavam no Senhor. Eu queria ter essa intimidade igual. Nossa, buscando isso. Vamos lá então. Ah, olha lá. Então, Peter, he was sleeping. Peter was sleeping. Ele estava dormindo entre dois soldados presos com duas algemas. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. Ó, ele tá entre dois soldados, tá com algema e tinha guardas no portão da cadeia. Segurança máxima. Então vamos ver como vai ficar. Ele estava. He was. Entre dois soldados. Between two soldiers. He was between two soldiers. He was between two soldiers. He was between two soldiers. Preso com duas algemas. Bound with two chains. Bound poderia ser vínculo, pode ser preso, pode ser fronteira, tem bastante significado. Mas ele estava preso. He was bound with two chains. E daí, só corrigir aqui, eu posso falar chains ou eu posso falar também handcuff, que seria algema, handcuff. Com duas correntes ou com algemas, handcuff. He was bound with two chains. So, he was between two soldiers, bound with two chains. E havia guardas de vigias no portão da cadeia, né? Então, there were, havia no futuro, havia, é passado, mas no plural, there were soldiers guarding
the door of the jail. Então, he was between two soldiers, bound with two chains. There were soldiers guarding the door of the jail. Beleza. Então você viu segurança máxima ali. Segurança máxima. E ele fala aqui, ó. Repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Então vamos lá, como vai ficar aqui? Suddenly, an angel. Oh, an angel of the Lord. An angel of the Lord appeared. Algumas vezes a gente tem que ficar esperto que às vezes o anjo aparece com letra maiúscula. Quando isso acontece, provavelmente, normalmente, esse anjo seria o próprio Jesus Cristo, tá? Quando apareceu para Abraão, para os pais de Sansão, ok? Então, suddenly, isso aqui é com letra minúscula. An angel of the Lord appeared. E uma luz brilhou na cela. And a light, uma luz. And a light, como que seria brilhou? Brilhou. Brilhou, ele vem do verbo to shine. E daí no passado é shone. Então, a light shone in the cell. A light shone in the cell. Deixa eu colocar só outra cor. Aqui, beleza. Tranquilo. Então vamos ver como que ficou até aqui. Aqui ficou pouquinho, mas vamos ver como que tá. São 3 parágrafos, né? On the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping. He was between two soldiers, bound with two chains. There were soldiers guarding the door of the jail. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. Beleza. Vamos lá. E daí, então, uma luz. Ele está dormindo lá. Então, de repente, um anjo apareceu. E Pedro dormindo. O anjo apareceu. E ele. A luz apareceu. Provavelmente os guardas estavam dormindo também. Porque não vai falar nada. Eles não vão ver nada. Mas o anjo tocou no lado de Pedro. No lado de Pedro. E o acordou e disse. Vamos lá. The angel touched Peter. The angel touched Peter. The angel touched Peter. The angel touched Peter on the side. The angel touched Peter on the side. Não vá falar touched. É touched. The angel touched Peter on the side. And como que fica o acordou? A gente sabe que acordar é wake up. Então, imagina o seguinte, se eu vou acordar alguém. Eu vou falar assim, hey, wake up. Eu não vou jogar aquele balde de água, né? Às vezes dá vontade, mas eu vou lá, toco no pé, hey, acordar minha esposa. Hey, honey, wake up, time to wake up. Beleza. E daí ela acorda. So she wakes up. Agora, acordou é woke up. Então, the angel touched Peter on the side and woke him up. Woke him up. Eu vou colocar esse him aqui, ele, entre o woke e o up. Woken up. The angel said. The angel said.
E daí ele vai falar assim, vamos colocar outra cor aqui. Ok, o azul, beleza, um azul marinho. E ele fala assim, depressa, levante-se. Então as algemas, vou colocar entre aqui, entre assim mesmo. Então as algemas caem, fazer o seguinte, assim. Depressa, levante-se, acorda aí, homem. Acorda. Então ele vai falar, hurry, hurry, ou hurry up. Hurry, get up. Acorda, depressa. Acorda, levanta, get up. Pedro tá de boa, né? Parece aquele clarão, o anjo do Senhor ali. E Pedro, sei lá, até roncando lá, né? Ai, que legal. Pedro de boa. Eu gosto, é um dos meus personagens. Eu gosto muito de Pedro. Às vezes eu falo ele assim, brincando, e que ele é teimoso, cabeça dura, mas eu gosto desse personagem demais. Ele é muito autêntico. Ele é muito autêntico, eu gosto dele. E ele, por mais aquela teimosia, ele conseguia provar e estar com o Senhor ali, provar assim as bênçãos de Deus. Quando ele vai lá e caminha sobre as águas com Jesus Cristo, meu, aquela passagem é fantástica. Porque aquela passagem mostra a autenticidade dele, como ele queria servir, como ele queria desfrutar das bênçãos do Senhor. Os outros 11, tudo ali no barco, pensando assim, meu, quem que é esse cara aí que está fazendo, meu? E Pedro lá, deixa eu ir com o Senhor. E ele vai lá e anda sobre as águas. Show. Então ele fala assim, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então ele fala assim, ó. And, ixi, vou fazer aqui, ó. And the chains, ou then the chains. Vou colocar aqui then, já que eu tô colocando então. Then the chains fell, caíram. The chains fell. The handcuff fell off. Fell off. Olha só, o off versus of. Esse aqui, ele vai ter um som de V. Aqui tem um de F, né? Off e aqui é of. E às vezes, muitas vezes é muito comum ele nem falar o of, mas simplesmente um O. Ó. Sei lá, deixa eu pensar. Não tô sem criatividade agora, mas depois de repente ele tem um A ali. Se eu tiver uma fala aqui com of, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ele falaria simplesmente um A. Then the chains fell off Peter's hands. Então as gemas, as correntes, caíram das mãos de Pedro. The chains fell off Peter's hands. The chains fell off the Peter's hand. The chains fell off Peter's hand. The chains fell off Peter's hand. E daí ele fala assim. Ele vai falar assim: vista-se, coloque suas sandálias e me siga. Ele vai falar assim, ó. Vista-se, calce as sandálias e me siga. Como que eu falo assim, ó, me vestir, se vestir ou vista-se? Get dressed. Get dressed. Get dressed. 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 Esse ED, você já percebeu que a gente não fala ele. Dificilmente. Então, esse dressed, como que eu vou falar? Ele seria mais ou menos isso, ó, dressed, 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 tá? Get dressed, get dressed, get dressed. Put on, put on, put on your sandals. Put on your sandals. Put on your sandals and follow me. Put on your sandals and follow me. Vamos lá.
Como que tá até agora, então? Bem curtinho esse aqui, né? Ficou mais ou menos assim, ó. Vou colocar só uma outra cor, o azul que eu estou usando. Ficou assim. The angel touched Peter on the side and woke him up. The angel said, "Hurry, get up." And the chains fell off Peter's hand. "Get dressed, put on your sandals, and follow me." And follow me. Beleza. Tranquilo? Vamos lá tomar uma água antes de continuar. Tendo saído, caminharam ao longo da rua, de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro compreendeu o que tinha acontecido. Então vamos lá. They went outside. Eles foram para fora, né? Saíram para fora não, eles foram para fora. They went outside. They went outside. Eu poderia juntar esse aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. NT e depois é um O. Eu posso tirar esse T e juntar assim. They went out. Went out não. Went outside. They went outside. They went outside. And walked. Walked. Ah, outra dica de pronúncia. Não é walk. É walk. Walk. E daí vai ser walked. Essa é a pronúncia, ó. É assim, ó. Walked. Walked. And walked down a street. And vou deixar, em vez de deixar assim, ó. E de repente o anjo deixou, vou colocar aqui, ó. And the angel suddenly left him. And the angel suddenly left him. Left him. And the angel suddenly left him. Então, eu de novo tô falando predo. Mas, meu, você fica falando assim, ó, português e inglês, português e inglês. É um trava-língua demais. Mas ele fala assim, então Pedro compreendeu o que tinha acontecido. Then Peter realized, no sentido de percebeu, compreendeu, realized. Posso perguntar assim, vamos supor, com esse verbo, né? Você está percebendo? Você percebe o que está fazendo? Do you realize what you're doing? Você percebe o que está fazendo? Você está aprendendo inglês com propósito. Você não está só aprendendo inglês. Você está estudando a palavra, meditando na palavra, às vezes analisando uma palavra específica que pode te dar um insight. Então, você está estudando inglês com propósito. Do you realize it? Do you realize what you're doing? Then Peter realized o que tinha acontecido, né? What had happened. What had happened? Then Peter realized what had happened. E ele vai pensar assim. Então, ele fala assim, ó. He thought, ele pensou. Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Vamos lá, vamos como vai ficar isso aqui. Now I know, the Lord really sent his angel to me and então o Senhor realmente enviou seu anjo para mim and rescued me from Herod e me resgatou and from all things
the Jewish people pensaram, tinham intenção, queriam, thought to do. Beleza. Vamos lá. Mais uma. Essa aqui é um pouquinho grande aqui, né? Mas vamos lá. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Lembra de João Marcos? João Marcos é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Foi o que o Evangelho de Marcos. Que dizem que provavelmente quem ditou para ele ali foi Pedro. Então ele que escreveu, mas provavelmente foi Pedro que ditou. E João Marcos, ele foi com Barnabé e Paulo na viagem, só que depois ele deu aquela estremecida, ficou com medo e desistiu da viagem. Mas ele é referido, ele tem algumas referências bíblicas, que ele trabalhou depois com Barnabé, e no final da vida de Paulo menciona que Marcos, ele era muito importante para ele. Então vamos lá. Quando Pedro, eu não sei porque hoje eu estou falando Predo. Predo. Vamos lá. When he realized Predo. When he realized this, he went to the house of Mary. Olha lá o realized. When he realized this, he went to the house of Mary, the mother, a mãe de João Marcos, of John Mark. Era incomum ver um nome composto aqui, João Marcos. É igual a novela mexicana, Luis Fernando. John Mark. They were, e havia muitas pessoas, there were many people there praying. Então, lembra que eles estavam orando, eles continuavam orando, eles não sabiam o que ia acontecer. E daí você imagina, isso aqui está na noite anterior. Que horas eram? Não faço ideia. Possivelmente de madrugada. E qual que era a única esperança deles? Deus. Fizeram uma vigília de oração ali e falaram o seguinte: Senhor Pai, Paizinho, ajuda a gente, ajuda Pedro, tira Pedro da cadeia, a gente confia no Senhor. E eles ali orando, sem cessar, orando. Qual foi a última vez que você parou assim e orou com vontade, que fez uma vigília de oração para um propósito grande? Vamos ver como que ficou até aqui, que agora eu acho que só vai ter tem uma pessoa na rua gritando aleluia, aleluia. Uma criança, vamos lá. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas estava passando aqui na rua e eu ouvi. Então ficou assim, ó. Now I know that the Lord really sent his angel to me and rescued me from Herod and from all the things the Jewish people thought would happen, or thought to do. They went outside and walked down a street, and the angel suddenly laughed to him. Then Peter realized what had happened. When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John Mark. There were many people there praying. Então, beleza, Pedro chega lá. Ele fala assim, ó. Ele bateu na porta e a empregada, que se chamava Ruth, foi ver quem era. Então vai ficar aqui, ó. Ele bateu, ó.
Knock, knock. Knock, knock. Então, knock, você sabe que é bater. Então, ele bateu. He knock. Como que fica? He knocked at the door. He knocked at the door. He knocked at the door. Então ele bateu na porta. And a servant. Vou poder colocar a maid named Rhoda came to answer. Ok, então ela veio atender. She came to answer. O que é answer? Answer, você sabe que é resposta, mas pode ser também atender. Então vamos supor que alguém está batendo na porta e eu falo o seguinte, tá eu e minha esposa. Alguém está batendo na porta. Eu falo, deixa que eu atendo, eu vou atender. I'll answer the door. I'll get the door. Mas eu posso falar, I'll answer the door. Ou o telefone está tocando. I'll answer it. Então ela foi lá atender. She came to answer. She came to answer. E essa aqui eu acho muito engraçado. Eu acho legal demais. Eu acho engraçada essa situação. Então ele fala assim, ó. Quando reconheceu a voz de Pedro, né? Agora eu falei certo, eu acho. When she recognized Peter's voice. When she recognized Peter's voice, and because of her joy, aquela alegria, por causa daquela alegria, quando ela reconheceu a voz de Pedro, por causa daquela alegria, ou tomada de alegria, ela correu de volta. Ela não atendeu a porta, ela não abriu a porta, ela correu, ela voltou. Então, she did not. Eu vou começar aqui, ó. Ela não abriu a porta. She did not open the door. She didn't open the door. She did not open the door. She did not open the gate. Aqui eu coloquei gate, tá? Vou deixar gate, porque daí faz um sentido mais de portão. Mas ela correu de volta. Então, a gente sabe que voltar seria come back. Mas aqui eu vou colocar como run, de correr, ela correu de volta. She ran in com sentido de dentro, então ela correu para dentro. She ran in and said. Pedro tá aqui. Pedro tá na porta. Então, Peter is standing. Então, Pedro tá ali na porta, tá em pé ali na porta. She's standing at the door. Pedro tá aqui. Imagina todo mundo orando, clamando, sei lá, chorando, clamando ao Senhor, colocando todas ali as suas emoções para fora. E de repente Pedro aparece. E daí que o pessoal fala? Você tá maluca. Você tá doida. You're crazy. You're crazy. You are crazy. É o que eles falam. Mas, ela sabe o que ela viu. E eles continuam aqui, ó. Porém, ela continua insistindo que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Eles não acreditavam. Não conseguia acreditar. E era mais fácil acreditar que era o anjo dele do que ele. De maneira que você vê o seguinte, Herodes não ia libertar ele. Mas olha aqui como também era um pouquinho de falta de fé. Às vezes a gente fala assim, nossa, o pessoal que viu Jesus, os apóstolos, eles deviam ter muita fé. Eu acho que eles tinham muita fé, mas não é, eu não vejo que seja algo que a gente possa falar o seguinte, eu não posso ser igual. Ou eu não posso ter uma fé maior. Porque, olha aí, você tá maluca,
é o anjo deles, eles não acreditavam. Se você for ver quando Jesus Cristo foi morto, a gente fala o seguinte, meu, se eu olhasse Jesus Cristo, eu ia ser muito fiel. O que aconteceu? Eles viram Jesus Cristo na cruz, todo mundo foi embora. O único que não foi embora foi João. E aí? Será que seria diferente? Será que a minha fé, se eu visse Jesus Cristo ali, com os meus olhos, será que a minha fé seria maior ou menor? Se você pega, por exemplo, o pessoal ali quando está no Egito, são escravos do Egito, saem. Que povo chato, reclamão, ingrato. Todos os sinais que Deus está mandando, fazendo, e eles não têm confiança no Senhor. Por outro lado, Raabe ouviu tudo que Deus fez por eles. E Raabe, uma prostituta, gentia, tinha uma fé tão grande e ela não viu. Né? Então você vê o seguinte, ela não viu. Né? Então vamos lá. Ela, porém, continua insistindo. Porém, eu posso colocar um but, porque é aquele contraste. But, mas, porém, but, ela continuou, que é um verbo que a gente já viu aqui. She kept. She kept saying, ela continuou dizendo, she kept insisting, she kept saying that it was true. Ela continuou insistindo, ela continuou dizendo que era verdade. Meu, vocês não vão acreditar em mim? Then they said, it's his angel. It's his angel. Só que daí, o que aconteceu? Pedro, ele continuou batendo. Tá batendo lá na porta. Agora eu falei, essa mulher não vai abrir não, abre aí. O pessoal tá atrás de mim. Eu sou fugitivo, viu? Eu sou fugitivo da polícia. Pedro continuou batendo e quando eles abriram a porta e o viram, ficaram assustados. Peter, however, Peter, however, kept on, continuou, kept on knocking, kept on knocking, continuou batendo. Hoje casa. So he kept knocking. And when they opened the door and saw him, Peter, however, kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astounded. They were astounded. Eles ficaram assustados, surpresos. Imagina aquele olhão assim esbugalhado aqui. Pedro? Peter? Ou o outro gritando lá, Peter! Porque ele fala o seguinte, né? Ele faz o seguinte. O Pedro fez sinal com a mão. Fica quieto. Quieto. Pedro fez o sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. E essa aqui vai ser a nossa última frase. Então, sensacional. Capítulo 12. Lê lá. Peter made a sign. Fez um sinal. With his hand. Será que é igual esse aqui, ó? Cala a boca. Fica quieto. Made a sign with his hand to tell them to be quiet. Para ficarem quietos, meu. Tava fugindo. And explained how the Lord, como o Senhor, how the Lord led him out of the jail. Sensacional, né? Sensacional.
Só para finalizar aqui, vamos ver como que ficou. Esse último parágrafo aqui da leitura vai ser um pouquinho maior, mas a gente já finaliza aqui. Então ficou assim, ó. When she recognized Peter's voice, and because of her joy, she did not open the gate, but ran in and said, ficou dois and aqui, and said, Peter is standing at the door. He knocked at the door. Tá errado aqui, ó. Tá errado. Faz o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. He knocked at the door and a servant named Rhoda came to answer. When she recognized Peter's voice, and because of her joy, she did not open the gate but ran in and said, Peter is standing at the door. You're crazy. But she kept saying it was true. Then they said, It's his angel. Peter, however, kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astounded. Peter made a sign with his hand to tell them, ou to tell them to be quiet. Então eu posso falar aqui, ó, to tell them ou to tell them to be quiet, and explained how the Lord let him out of the jail. Beleza? That's it. Ó, eu falei, era uma fake live, porque eu não estava presente, mas tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Ok? So, thank you very much. Have a great Saturday and see you tomorrow, right? Bye bye.